Eu nunca pensei que uma parada rápida para descansar pudesse se transformar no momento mais aterrorizante da minha vida. Tava dormindo no caminhão, acreditando que em poucas horas continuaria a minha viagem pela BR-101, quando senti algo sair da carga bem ali, ao meu lado, sem que eu tivesse feito nada. Aquilo me pegou completamente de surpresa, e a sensação de que algo estava observando cada movimento meu me fez acordar em choque, o coração disparado, tentando entender se era real ou apenas fruto do cansaço extremo. Antes disso, tudo parecia comum. Eu rodava quilômetros e mais quilômetros, sozinho na estrada, acostumado a noites silenciosas e paradas rápidas em acostamentos isolados. Naquele trecho específico da BR-101, cercado apenas por escuridão e árvores, eu me sentia seguro. Mas algo naquele caminhão, naquela carga, estava prestes a me provar que nem sempre o que vemos é tudo que existe. Eu sempre me considerei um caminhoneiro experiente, alguém que conhecia cada trecho da BR-101 como a palma da minha mão. Mas naquela noite, percebi que mesmo a estrada mais familiar pode esconder surpresas que desafiam qualquer lógica. Aquele trecho era isolado, pouco movimentado, e eu já tinha passado por ele inúmeras vezes, sempre tranquilo, confiante de que nada poderia me atingir. Carregava uma carga pesada, organizada e aparentemente inofensiva, algo que normalmente não me daria nenhum tipo de preocupação. Mas naquele momento comecei a reparar em detalhes que jamais tinha notado. Pequenas marcas na madeira do caminhão, arranhões quase imperceptíveis e uma sensação estranha de que a carga parecia mais viva do que deveria. Eu desci o caminhão devagar, conferi a segurança da porta e respirei fundo, tentando afastar a inquietação. Mas algo dentro de mim dizia que aquela noite não seria como todas as outras. Depois de trancar o caminhão e me acomodar para dormir, comecei a sentir que algo não estava certo. Uma presença quase imperceptível que parecia circular pela cabine e pela carga, mas que eu não conseguia identificar. Eu olhei para o painel, para as alavancas e para as portas, tentando me convencer de que era apenas cansaço, mas o instinto de caminhoneiro me dizia o contrário. A carga, que até então parecia segura e silenciosa, começou a emitir pequenos estalos e rangidos, como se algo se movesse dentro dela, sem que eu tivesse tocado em nada. Era sutil, mas constante, suficiente para me deixar alerta e perceber que aquela parada na BR-101 não seria um descanso comum, e sim o início de algo que eu jamais poderia prever. Depois de trancar o caminhão e me acomodar para dormir, comecei a sentir que algo não estava certo. Uma presença quase imperceptível que parecia circular pela cabine e pela carga, mas que eu não conseguia identificar. Eu olhei para o painel, para as alavancas e para as portas, tentando me convencer de que era apenas cansaço, mas o instinto de caminhoneiro me dizia o contrário. A carga, que até então parecia segura e silenciosa, começou a emitir pequenos estalos e rangidos, como se algo se movesse dentro dela, sem que eu tivesse tocado em nada. Era sutil, mas constante, suficiente para me deixar alerta e perceber que aquela parada na BR-101 não seria um descanso comum, e sim o início de algo que eu jamais poderia prever. Depois de trancar o caminhão e me acomodar para dormir, comecei a sentir que algo não estava certo. Uma presença quase imperceptível que parecia circular pela cabine e pela carga, mas que eu não conseguia identificar. Eu olhei para o painel, para as alavancas e para as portas, tentando me convencer de que era apenas cansaço, mas o instinto de caminhoneiro me dizia o contrário. A carga, que até então parecia segura e silenciosa, começou a emitir pequenos estalos e rangidos, como se algo se movesse dentro dela, sem que eu tivesse tocado em nada. Era sutil, mas constante, suficiente para me deixar alerta e perceber que aquela parada na BR-101 não seria um descanso comum, e sim
o início de algo que eu jamais poderia prever. Foi então que, entre um cochilo e outro, senti algo mudar de forma brusca dentro da carga, como se uma força invisível tivesse empurrado parte do que eu carregava para perto da cabine. Meu coração disparou e a adrenalina tomou conta do meu corpo. Cada músculo parecia pronto para reagir, mas eu estava preso, acordando lentamente e tentando entender se aquilo era real ou fruto do cansaço extremo. O ar parecia mais pesado e um cheiro úmido e estranho invadiu a cabine, fazendo meu estômago se revirar. Por instantes fiquei imóvel, apenas observando, tentando captar qualquer movimento ou sinal de que algo realmente havia saído de dentro da carga. E naquele instante, percebi que a BR-101, apesar de conhecida, podia se tornar completamente hostil e imprevisível quando menos se espera. Enquanto meu corpo tentava processar o que acabara de acontecer, comecei a notar que a cabine estava estranhamente gelada, como se algo tivesse levado o calor do ar junto com ele. Cada detalhe ao meu redor parecia diferente. A luz dos faróis refletia em ângulos que nunca tinha percebido, e a sombra do volante parecia se alongar de maneira antinatural, como se tivesse vida própria. Foi nesse momento que senti um toque leve, quase imperceptível, na minha perna, e um arrepio percorreu minha coluna. Não havia ninguém visível. Nada que eu pudesse apontar, mas a certeza de que algo tinha saído da carga e estava ali comigo era inegável, e a sensação de que minha noite na BR-101 acabara de se transformar em um pesadelo tomou conta de mim. Quando tentei me recompor e ligar o caminhão para me afastar daquele trecho da BR-101, percebi que algo travava o volante, como se uma força invisível segurasse o veículo no lugar. Cada tentativa de ligar o motor era acompanhada por um peso estranho na cabine, quase sufocante, e a sensação de estar sendo observado se intensificava a cada segundo. Olhei pelo retrovisor e jurei ver um vulto se movendo entre as sombras da carga, mas toda vez que piscava, ele desaparecia. Era impossível ignorar aquela presença. Mesmo com meus anos de estrada e experiências, nunca havia sentido algo tão real e ao mesmo tempo impossível de identificar, como se algo tivesse ganhado vida própria dentro do meu próprio caminhão. A cada minuto que passava, a sensação de que eu não estava sozinho só aumentava. O cheiro úmido e estranho da carga se intensificava, e pequenas batidas e arranhões pareciam se sincronizar com meu coração acelerado. Olhei para o banco do passageiro e tive a impressão de que algo se mexia ali, embora não houvesse nada visível, apenas sombras distorcidas projetadas pelas luzes do painel. Minha mente tentava racionalizar, dizendo que era cansaço ou paranoia, mas o instinto dizia que algo realmente havia saído de dentro da carga e estava observando cada um dos meus movimentos. Nunca me senti tão vulnerável em toda a minha vida de estrada. E a BR-101, antes apenas mais um caminho familiar, agora parecia um lugar hostil e imprevisível. Quando finalmente reuni coragem para abrir um pouco a porta do caminhão e espiar a carga, senti um frio repentino subir pelo meu corpo, como se uma presença invisível tivesse atravessado a cabine. Nada estava visível, mas objetos que antes estavam alinhados agora estavam fora do lugar, ligeiramente deslocados, como se tivessem se movido sozinhos. Meu olhar percorreu cada canto, cada caixa, cada amarração, e comecei a perceber marcas estranhas no piso da carroceria, arranhões finos e profundos, como se algo tivesse tentado se apoiar ou sair de dentro. Foi nesse instante que percebi que não se tratava apenas de ruídos ou sombras, mas de uma presença real, silenciosa, que parecia brincar comigo, testando minha sanidade naquela madrugada solitária na BR-101. Tentei ligar o caminhão novamente e acelerar para sair dali, mas cada movimento parecia ser acompanhado por resistência, como se algo invisível segurasse o volante ou prendesse meus pés ao chão. O rádio do caminhão, que estava desligado, começou a chiar de repente, soltando chiados e ruídos que lembravam sussurros incompreensíveis, e por um instante jurei ouvir meu próprio nome sendo chamado. O coração quase saiu pela boca, e a sensação de claustrofobia tomou conta de mim, como se a cabine tivesse encolhido e algo estivesse se aproximando a cada segundo.
A estrada, que antes parecia segura e familiar, agora se tornava um labirinto ameaçador. E eu percebi que qualquer tentativa de fuga seria acompanhada por uma presença que não estava ali por acaso. Quando olhei pelo retrovisor, percebi algo que me congelou por dentro. Uma sombra se movia lentamente na lateral da estrada, acompanhando o caminhão, mas sem forma definida, quase como se fosse feita de ar ou fumaça. Cada vez que piscava, parecia que ela se aproximava mais, e a sensação de que estava sendo vigiado aumentava a ponto de minhas mãos tremerem no volante. Tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que era apenas um reflexo da luz ou cansaço extremo, mas algo naquela presença não se comportava como qualquer sombra comum. Era como se aquilo tivesse consciência, seguindo meus movimentos, estudando minhas reações, tornando impossível ignorar que algo real e inquietante havia saído da carga e se instalado ali, comigo, naquele trecho isolado da BR-101. Quando finalmente consegui acelerar e deixar aquele ponto da BR-101 para trás, senti um alívio momentâneo, mas a sensação de que algo ainda me seguia não desapareceu. O rádio, que tinha se mantido silencioso por alguns minutos, voltou a chiar de repente, soltando um som agudo e contínuo, como se estivesse reclamando de eu ter tentado fugir. Olhei pelo retrovisor e não havia nada concreto, mas o peso na cabine continuava, invisível, quase palpável, como se a presença que saíra da carga ainda estivesse ali, me observando. A estrada parecia diferente, mais longa e ameaçadora, e a lembrança daquela noite me fez perceber que nem sempre o que carregamos em nossos caminhões é apenas mercadoria. Às vezes, transportamos algo que desafia a lógica, que nos deixa à mercê do desconhecido e que pode marcar para sempre nossa vida na estrada. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.